Eu sou Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscom Rio. Bem-vindos a mais um episódio do Sinduscast Rio. Hoje, a gente recebe, com muito prazer, o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre projetos que estão redesenhando a cidade e que certamente irão gerar um novo ciclo de desenvolvimento para a cidade e para o Rio de Janeiro. Osmar, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite e vamos falar aí um pouco primeiro sobre essa sua decisão, né, de deixar de ser um executivo do BNDES, onde você vinha fazendo um trabalho brilhante com projetos estruturantes para a cidade e para outras cidades também do Brasil e vir integrar o time da Prefeitura do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, Hermolin, primeiro um prazer enorme estar aqui, falar sobre a cidade, falar um pouquinho sobre os projetos. Então, obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Fazer essa mudança, né, de BNDES para a Prefeitura está sendo uma aventura muito interessante, passar por outro lado do balcão, como a gente costuma dizer, mas eu senti que era um momento no qual eu tinha ali já construído uma carreira no banco. Eu sigo sendo funcionário do BNDES, né? Estou cedido para a Prefeitura. Foram quantos anos de BNDES antes de mudar? 15 anos de BNDES. Então eu entrei no BNDES em 2009. E aí, quando eu recebi o convite para vir fazer o que eu já conhecia, sabia fazer, mas aí pela cidade que eu tanto amo, vivo e carrego no meu coração, aí falou mais forte, então resolvi aceitar essa missão e estou me divertindo muito. Acho que não tem outra palavra que resuma. Está sendo muito divertido, está sendo muito interessante, é muito desafio, e esse sentimento, né, de retribuir também é muito interessante. E aí, nessa cadeira hoje, né, como secretário de Desenvolvimento Econômico, como é que você enxerga o atual momento do Rio em termos de desenvolvimento econômico e urbano, né? Como que você vê, né, a cidade hoje em relação a tudo que você vem construindo e que você espera de resultado? Bom, assim, Hermolin, claramente, né, acho que tem um lado do sentimento das pessoas, então acho que hoje a gente tem um lado de percepção de que a coisa está numa direção muito positiva, mas eu tenho o privilégio de estar na cadeira que vê os números, né? Então os números demonstram que a gente está nessa trajetória muito positiva em todos os aspectos. Então a cidade vem numa crescente de geração de empregos, de atividade econômica, de turismo, de atração de turistas, a ocupação de hotelaria, toda a produção de petróleo. Então assim, o caminho que vem sendo construído ao longo dos últimos anos, né, demonstra por meio de números que a cidade vem numa crescente. E aí, obviamente, isso se traduz no espaço de vivência das pessoas. Então, hoje a gente vê de novo as empresas voltando, os negócios acontecendo, o mercado imobiliário andando muito fortemente na cidade. Então, não é só percepção. Os números comprovam que a gente está no caminho certo. E contra dados não há argumentos, né? Sem dúvida. E desses números, o que você gostaria de frisar mais? O que hoje vamos dizer assim, um número que é relevante, que mostra essa trajetória? Pode ser mais de um, né? Mas desses indicadores que certamente você acompanha, né, no teu dia a dia, né, semanal, quinzenalmente, qual o número, né? Que indicador você acha que hoje representa mais esse momento de crescimento? Eu acho que tem alguns. Eu vou pegar alguns números que eu acho que são muito representativos de decisões que levaram a cidade para outro lugar, né? O primeiro número que eu adoro são os números do Galeão, né? Então, assim, o nosso aeroporto internacional estava com 4 milhões de passageiros antes da coordenação. Isso ano, 4 milhões ano? 4 milhões ano. É um aeroporto que comporta 34 milhões de passageiros. Uma cidade como o Rio de Janeiro receber 4 milhões no aeroporto principal. Internacional. Então, assim, certamente nós perderíamos o nosso aeroporto internacional. Feita a decisão numa briga política ferrenha da sociedade carioca e da política carioca para enfrentar o que estava sendo feito com o nosso aeroporto, e aí a coordenação junto ao Santos Dumont limitando o número de passageiros no Santos Dumont. Hoje nós temos o Galeão
com 18 milhões de passageiros no ano passado. Vamos chegar a 20 milhões esse ano. 5 vezes. 5 vezes, com mais passageiros do que a gente tinha no pré-pandemia. Então a gente já está batendo o recorde de passageiros da história do Galeão. Isso demonstra, acho que esse número demonstra não só a capacidade que o Rio tem de atrair turistas. O Rio vai naturalmente atrair turistas, mas a capacidade de, quando você tem uma política pública, você analisa os dados. Isso foi feito completamente em cima de dados. A gente foi vendo o nosso aeroporto sumindo. Sim. E toma a decisão correta, o resultado vem. Então esse número, para mim, é um número fantástico. Né? Acho que a gente tem que colocar isso. Esse número reflete em um outro número que eu adoro, que a gente também vem trabalhando fortemente nisso, que é a ocupação hoteleira. Né? E isso tem múltiplos fatores. Hoje, em média, no ano inteiro, a ocupação hoteleira do Rio de Janeiro bate quase 80%, 78%. Uhum. Ter isso em média significa que em vários períodos do ano a gente tem 100%. Claro. E isso não é só um fato isolado, né? Estamos atraindo mais. Isso vem parte de um calendário, né? Acabamos de viver aí todo mundo no Rio, onde o Rio de Janeiro agora tem um Réveillon, Carnaval, um Réveillon de novo, né? Com todo mundo no Rio. Então, assim, a gente tem eventos muito grandes, mas a gente ainda tem, o público também não vê. A gente tem o Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, acontecendo na cidade e acontece agora em junho. Então a gente atrai eventos de hotelaria, vários eventos de óleo e gás, Rock in Rio, a cada 2 anos. Então a gente tem um conjunto, um calendário de eventos também que fomentam esses negócios. E aí o número do mercado imobiliário, esse eu vou obviamente deixar para você, mas o nível, né, de vendas, estoques, etc., a gente vem acompanhando e os números são maravilhosos. Não tenha dúvida, acho que assim, em termos de mercado, a gente não só vê que todas essas legislações que foram aprovadas trouxeram um crescimento sustentável, né? Não foi um voo de galinha, né? Ele vem crescendo ano após ano, mas crescendo apesar da gente ainda viver um cenário de taxa de juros em 2 dígitos e um cenário macro, né? Um cenário mundial esquisitíssimo, né? Então, assim, tudo teria configurado para um cenário de retração do mercado e a gente está vivendo um momento de expansão no mercado. E aí, pegando esse gancho, né, a gente tem emblemático hoje também no mercado uma mudança radical, né? A gente mudou 180 graus o vetor de crescimento da cidade, que historicamente era a Zona Oeste, né? Então, se a gente pegar os dados de ADM Sinduscon do passado, quais eram os bairros que mais lançavam e mais vendiam? Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, Campo Grande, sempre na direção oeste da cidade. E aí, projeto do Porto Maravilha, Reviver Centro, mudaram esse vetor. Há 3 anos que a gente tem o Porto Maravilha e o Centro como os grandes bairros de volume de lançamento e venda. E aí, pegando o gancho nisso, né, a gente tem lá Porto Maravilha, Reviver, que no final do dia são uma coisa só, né? Um ajuda o outro. E a gente tem, então, agora a discussão do projeto da Praça 11, que é um projeto também que vai agregar valor para o Reviver e pro Porto Maravilha. O que ele representa nessa estratégia de trazer as pessoas para virem morar nessa região e nessa estratégia de mudar esse vetor de crescimento da cidade para, de novo, aqui para a região central? Bom, acho que, assim, primeiro, o projeto de centro, o centro expandido, né? Vamos colocar ali Porto, Centro Histórico, São Cristóvão e agora toda a região, Cidade Nova, Catumbi, Santa Teresa. Então, tudo isso compõe a região central do Rio de Janeiro. Da onde a cidade nasceu, se desenvolveu e dali ela se expandiu. Então, essa visão de cidade que vem sendo trazida desde 2009, né, com a operação do Porto Maravilha, é uma visão de trazer de volta a cidade às suas origens. Um local e uma região no qual a cidade depositou todos os seus recursos por décadas e séculos, né? Então, assim, a gente dedicou infraestruturar aquela região por muito tempo e depois expandiu. Então, trazer de volta as pessoas para morarem nessa região, principalmente no centro, vamos falar ali na região portuária, significa trazer de volta uma região que estava
abandonada por conta de uma decisão urbanística do viaduto Volta às origens, da perimetral. O segundo passo, quando a gente vai falar do Reviver Centro, a gente já não está na mesma dinâmica, né? Então, no Porto, né, a gente vê prédios grandes, super adensados, muitos apartamentos no mesmo lugar. Quando a gente vai para o centro histórico, a gente está falando de reforma de prédios históricos menores, onde você vai produzir menos apartamentos. Obviamente, você ainda tem alguns terrenos, mas é outra dinâmica. Quando a gente desloca isso agora para o Praça 11 Maravilha ou em torno do Sambódromo, para situar todo mundo mais facilmente, a gente está falando de uma terceira dinâmica. A gente está falando de uma região que, apesar de concentrar hoje, então a prefeitura fica ali, Sim. o consulado americano fica ali, a ONS, né, Operador Nacional do Sistema Elétrico, fica ali, a Vibra Energia, antiga BR distribuidora, fica ali. O Sambódromo, o principal equipamento de, enfim, turístico e o principal evento do mundo acontece ali. Apesar disso tudo, essa região ainda tem o pior índice de progresso social da nossa cidade. Isso é inaceitável. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso não é uma situação que faça qualquer sentido. Sim. Ali a gente tem a Vila Operária, um eixo talvez dos mais bonitos arquitetônicos que a gente tem na cidade. Tudo isso é a memória, história e tudo que construiu a nossa cidade. A Praça 11, que apesar da gente não ter mais a praça, a gente ainda se refere a ela, Sim. foi destruída, apagada da nossa cidade na construção da Presidente Vargas. Então esse processo, ele é mais do que um processo de trazer as pessoas de volta. Quando a gente chega nesse pedaço, as pessoas estão lá. A gente precisa dar qualidade de moradia para essas pessoas, melhorar urbanisticamente essa área e aí sim trazer todo o interesse de desenvolvimento para lá. Porque lá tem gente, tem renda e tem gente que quer trabalhar. A gente precisa melhorar a cidade naquele pedaço e a gente vai fazer isso tirando um viaduto e colocando um equipamento cultural muito importante, vai ser a Biblioteca dos Saberes e fazendo uma grande melhoria urbana naquela região. E acho que até para reforçar o que você acabou de falar, você pega hoje no Porto, nosso histórico lá são de empreendimentos na média de 500 unidades. Quando você olha para o centro, nossa média é de 85 unidades. Então a gente vê nitidamente que são projetos diferentes, concepções diferentes, mas para atender todo tipo de público, né? Todo tipo de interesse. E acho que um outro ponto que você colocou, né? As pessoas às vezes também não têm essa visibilidade, mas esses equipamentos, como era a perimetral e como é o viaduto ali do 13 de maio... 31 de março, desculpa. Eles são equipamentos que causam uma partilha da cidade, sim, né? Sim. Porque é uma barreira física, né? E aí você fala assim, como é que o centro ele pode avançar para o lado da cidade nova? Ele não vai avançar, porque ali você tem um viaduto, né? Então é inseguro você atravessar. Se você consegue atravessar, porque né, ninguém vai atravessar viaduto. É uma né? barreira Então física. É uma barreira física. E essa barreira física, infelizmente, ou você né, cria algum tipo de elemento para você transpor essa barreira, ou você elimina essa barreira. E aí na hora que você elimina, você cria mais fluidez, né? Então acho que esse é... Sem dúvida. Aquela região não é muito difícil de imaginar aquilo sem o 31 de março e sem a Presidente Vargas. E ainda sem o Sambódromo antes, né? Então aquilo tudo era a cidade. Né? E aí depois você foi dividindo e naquele ponto especificamente a gente tem uma dupla barreira, né? O Sambódromo é uma barreira e depois vem o viaduto. Então é realmente intransponível esse obstáculo que foi colocado ali. E vou te dizer assim, acho que todo mundo vê o que é na minha opinião, né? Assim, o ganho que a gente vai ter do Sambódromo sem o viaduto, né? Porque quando a gente vê o evento do carnaval e a confusão que fica por ter aquele viaduto, né? Acho que a própria fluidez do equipamento vai ser completamente diferente. Né? E, Molinha, assim, a gente precisa discutir de maneira madura o fato de que o Sambódromo ele é utilizado durante o carnaval e depois só esporadicamente ao longo do ano. A gente precisa pegar aquele equipamento e utilizar ele o ano inteiro. Todo turista que vem ao Rio de Janeiro
quer conhecer o sambódromo. Ele passa ali necessariamente. Hoje, o turista que vai até o sambódromo tira uma foto espremido contra uma grade, né? De um jeito meio improvisado, geralmente um selfie, e tem unicamente uma pessoa com um isopor ali para comprar uma água. É isso que a gente está... É dessa forma que a gente está operando o nosso equipamento turístico, um dos principais. Então, assim, trazer aquilo de volta é muito mais do que melhorar a operação do carnaval, que certamente vai melhorar muito, porque a gente vai ter mais espaço. Mas é dar oportunidade para aquela região que criou o samba aproveitar melhor aquele espaço. E aí, pegando esse gancho, o que você imagina, né? Quais são os impactos que você espera, né? Porque vamos dizer assim, um dos grandes idealizadores desse projeto. O que você espera de impacto com esse projeto, seja na questão de moradia, comércio ou na própria dinâmica urbana da região, né? Tipo, fechando o olho e olhando para aquela região sem o viaduto e com todas essas intervenções, como você falou aí, a biblioteca, o que você imagina daquela região ali no futuro? Então vamos lá, acho que a gente tem que ir por camadas para deixar bem claro as intenções, né? Então, primeiro, a gente precisa de qualidade urbana. Então a gente precisa que o resto do chão, né, como se fala, o espaço urbano, a rua, a calçada, as praças, estejam muito bem feitas. Então hoje quem caminha, e convido quem nunca visitou ainda a visitar o Porto, uma das coisas que mais chamam a atenção para quem nunca visitou prestando atenção nisso, a qualidade urbana. Dos equipamentos. Dos equipamentos. A calçada é ampla e plana, é alinhada. Tudo. Então, criar essa qualidade urbana. Melhorar a vida das pessoas que estão lá, Irmolinha. A gente precisa melhorar a vida das pessoas que lá estão. Então, melhorar as casas, dar oportunidade dessas pessoas de terem moradia digna, fazer regularização fundiária. Estamos falando de uma região que tem séculos de existência. Então você pega aquilo, já foi redividido e, enfim, já construíram 2, 3 andares, já mudou. Então, assim, regularizar, dar moradia digna, organizar. Então, tudo isso é um trabalho, o primeiro e mais importante. Mas para que isso aconteça, são feitas grandes obras e grandes intervenções. Então, tirar um viaduto, fazer um mergulhão para criar essa esplanada. Então, fechar o olho e olhar para frente pessoas morando, trabalhando, gerando renda, oportunidade de emprego e aquilo tudo funcionando de maneira integrada. Então, Santa Teresa reintegrado no Catumbi, Cidade Nova, a estação da Presidente Vargas, da Praça 11, lotada, né? Funcionando, vibrante. Então, ver aquele espaço de novo vibrante durante o ano inteiro, e não só durante os dias de carnaval. Né? Porque o dia de carnaval, para as pessoas que moram ali, é um transtorno. Sim, não. É o Réveillon para quem mora em Copacabana. Exatamente. Né? É vibrante para todo mundo, mas para eles é um transtorno. Então, assim, é construir um lugar onde novas pessoas vêm morar, as que estão lá vão morar e viver melhor, e aí sim, comércio, serviço, oportunidade de emprego e muita, muita qualidade urbana. Eu acho que hoje essa conversa fica até mais fácil, porque a gente já tem o exemplo do Porto, né? Então, quando se derrubou a perimetral, todo mundo imaginou que ali ia virar um caos no trânsito, né? Mas como é que agora a gente vai poder circular, chegar no Aterro, chegar no Santos Dumont, sair do centro e tal? E, né, hoje lá, o túnel Marcelo Alencar, né, e todo aquele viário que foi feito no Porto, pelo contrário, né, gerou uma fluidez muito maior e o viaduto não faz falta nenhuma para a questão do trânsito. E a outra, pelo que eu entendo, né, o equipamento lá do Museu do Amanhã foi uma âncora para o Porto, assim como eu imagino que vai ser essa biblioteca âncora ali para a região da Praça 11. É isso, né? É isso. Então, assim, hoje, bons dados aqui, né? O Museu do Amanhã recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. É o museu mais visitado da América Latina. Caramba! E aí, colocando aquela primeira pergunta da trajetória, se a gente anualizar os números que a gente tem desse começo de ano no Museu do Amanhã, ele vai bater 1.600, 1.800 esse ano. Então, já está mudando de patamar. E demonstra como um equipamento cultural pode ser âncora de um território. Sim. A Biblioteca dos Saberes, ela tem um nome de biblioteca, mas ela é muito mais do que isso. Ela é um ambiente para disponibilizar
todos os acervos de todos os conhecimentos que o Rio de Janeiro possui. Então, quantos acervos o Rio de Janeiro tem espalhados pela cidade? Por que não trazer partes ou esses acervos para o mesmo lugar, um lugar tão importante, e disponibilizar para que as pessoas conheçam? E aí a gente não está falando só de livro, a gente está falando de muitos conhecimentos culturais, tradições, expressões culturais, artísticas. Então, é criar um ambiente onde todo mundo vai lá para conhecer um pouquinho de tudo do Rio de Janeiro. Por isso, Biblioteca dos Saberes. E aí a expectativa é que seja algo como o Museu do Amanhã, ou seja, tenha esse volume de visitação, seja também algo relevante dentro de um equipamento na América do Sul, na América Latina? Números de novo, né? O Museu do Amanhã tem 15 mil metros de área útil. 15 mil metros quadrados de área útil. E recebe hoje, vamos dizer, 1,5 milhão vai ser 1,5 milhão de visitantes. A Biblioteca dos Saberes vai ter 40 mil metros quadrados de área útil. Quase 3 vezes o tamanho Quase 3 vezes o tamanho do Museu do Amanhã. Obviamente, ela é construída em vários andares. Sim. Né? Então, a expectativa, sim, é que seja um novo equipamento que atraia as pessoas para lá, né? Que dê a possibilidade não só do turista, mas para a população. E aí a gente está falando da região central. Muito mais fácil, né? Sim. A gente vai estar num equipamento que está praticamente em cima de uma estação de metrô. Então todo mundo vai ter a possibilidade de acessar e conhecer e o equipamento, enfim, assinado pelo Francis Querê, um arquiteto, talvez o arquiteto mais desejado no mundo hoje. E que, enfim, se apaixonou pelo Rio de Janeiro depois que a gente trouxe aqui e decidiu assinar o projeto. Eu acho que para todos aí que nos escutam, né, que assistem, eu acho que é importante também entender o seguinte: bom, muita gente não acreditava no Porto, né? E aí vieram os primeiros lançamentos e a pessoa ficava ali, né? Poxa, eu vou morar no Porto, não vou morar no Porto, vai ter alguma coisa aqui, não vai? Hoje o Porto já é uma realidade. Então eu acho que para aqueles que ficaram com aquele gostinho amargo, né? De não pegar a primeira onda do Porto, acho que vão ter aí uma segunda oportunidade de repente, enxergar ali o setor da Praça 11 como um novo polo de crescimento e, óbvio, né? De oportunidade, seja para investir, seja para morar, né? Sem dúvida. É essa a visão. É isso. A gente vem completando um processo de transformação, né? Então, assim, se a gente olhar para o centro, né? Agora a gente está saindo da beira da água, né? E está indo para o interior. Interiorizando esse movimento, né? E chegando, assim, acho que aquela região, além da história, ela é a mais próxima do centro, ela é a mais próxima da Zona Sul, né? Lembrando que você está um túnel da Zona Sul. No metrô também você pega, sei lá, 3, 4 estações. De metrô você vai para qualquer lugar, exatamente. Né? Então, assim, ali tem um espaço muito especial da cidade, que a gente acredita que a gente vai trazer de volta e dar oportunidade de novo para as pessoas conhecerem um pouquinho da história. E ordem de grandeza, o que a gente está falando de investimento dentro desse projeto do Praça 11? Olha, a gente está ainda refinando os números, mas os primeiros números que a gente tem, e aí estamos falando de... Esses números são para fazer todos os investimentos, tá? Então a gente derrubar viaduto, construir mergulhão, reurbanizar tudo, refazer obras de infraestrutura, né? Então tem que fazer drenagem, tem que fazer... Então, que é o que foi feito no Porto. O que foi feito no Porto. A gente está falando hoje de 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Caramba. Importante destacar: a operação será construída para que esses recursos sejam 100% privados. Sim. Então, parte da grande complexidade de uma operação desse tipo é construir de uma maneira que ela não sacrifique os recursos públicos da prefeitura, que são escassos. Então, a gente quer trazer melhoria, tudo isso, mas usando recursos privados de, enfim, investidores que vão acreditar que aquilo vai se desenvolver. Não, sensacional. Bom, a gente vai aqui para um rápido intervalo, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar, muitos números para escutar, e continue com a gente assistindo, que a gente volta já já com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade do Rio de Janeiro, Osmar Lima. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscom Rio.
Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal. Seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscom e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde, segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ABNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscom Rio. 21 2221 5225. 21 99140 7235. Estamos de volta com o Sinduscast Rio, no episódio de hoje, recebendo o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade do Rio de Janeiro, Osmar Lima. Osmar, seguindo aí na linha do que a gente vem falando sobre transformar o Rio, transformar o centro, trazer as pessoas para cá, a gente tem também um outro projeto muito importante, que é o ProAPAC, né? O Reviver ProAPAC, que eu entendo é um projeto até mais voltado para projetos menores, pequenos empreendimentos, empreendedores que têm um interesse, de repente, em pegar um casarão desses que são tombados, né? Que precisam ser preservados, mas hoje estão abandonados no centro e que podem transformar isso num negócio. Conta um pouquinho pra gente essa dinâmica, como é que é e como que as pessoas podem entrar nesse programa, né? Como que elas se qualificam para poder usufruir dessa oportunidade e montar os seus negócios lá ou desenvolver algum projeto. Hermolinha, esse projeto é realmente incrível e acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar, e aí todo mundo vai entender, é qual o problema que está se tentando resolver com o Reviver Patrimônio ProAPAC. O grande problema do centro, um dos grandes problemas do centro é temos um conjunto gigantesco e muito importante de casarões históricos tombados, né? Então, o centro do Rio de Janeiro ele conta a história do nosso país. No entanto, a maior parte desses imóveis são privados. Então, as pessoas sempre cobram, mas a prefeitura tem que manter esses imóveis, etc. Mas os imóveis são privados, então a prefeitura não tem um instrumento para fazer a manutenção dos imóveis privados. Então, ela dá as isenções de IPTU para que o privado mantenha. Só que isso não acontece da forma como se esperava por N motivos. Várias vezes, porque esses imóveis já passaram para a segunda, terceira, quarta geração, já estão em espólio, já estão em brigas de famílias. Então, e esses imóveis eles simplesmente caem no esquecimento. E as pessoas não conseguem resolver esse problema. A verdade é que também, e a gente precisa reconhecer, que para o proprietário privado, há poucos instrumentos para resolver esse tipo de problema. Se são 5 irmãos brigando e não conseguem chegar numa solução, eles não conseguem vender. Eles não conseguem fazer nada com aquele imóvel. Fica tudo travado. Fica tudo travado. O comprador quer comprar e não consegue comprar, e o vendedor até quer vender, mas ele também não consegue vender. Então, você entra num nível de paralisia para a cidade que é péssimo. Porque os imóveis simplesmente vão se deteriorando e caem. E aí pega fogo, cai, às vezes a gente vê, enfim, acidentes muito graves com esses imóveis. Então, diante dessa realidade, a gente foi instado aí pelo prefeito Eduardo Paes à época e pelo prefeito Eduardo Cavalieri a criar uma solução que desse escala para um processo de revitalização desses imóveis, né? Restauração e revitalização desses imóveis. E aí sim veio o Reviver Patrimônio ProAPAC. E aí eu vou tentar explicar ele do jeito mais simples possível. A prefeitura utiliza um instrumento da desapropriação por asta pública. O nome é horroroso, mas é simples de explicar. A prefeitura, quando desapropria um imóvel, ela vai lá, então, Hermolim é dono de um casarão. Eu desaproprio o casarão do Hermolim e compro dele. Então, dou um preço, pago e pego o casarão. A asta pública é diferente. Porque a prefeitura não quer virar dona de todos esses casarões. Você resolve um problema e cria um outro problema. O que a gente faz é, a gente declara o casarão do Hermolim como de utilidade pública e coloca, fazendo uma desapropriação, e coloca ele num leilão. Então coloca ele num leilão e aí vai ter uma concorrência, interessados no casarão que era do Hermolim, que ele não teve condições de cuidar por qualquer motivo e desabou ou está desabando em péssimas condições. Alguém diz, eu tenho interesse de comprar esse casarão aí que era do Hermolim. E vai lá e vai pagar o preço. Esse valor vai para o Hermolim e o novo dono vira o proprietário desse imóvel.
Quais são as obrigações desse novo proprietário? Ele tem que restaurar esse imóvel. Ele compra no leilão, mas ele tem que cumprir a obrigação de restaurar. Por que a gente identificou que se a gente simplesmente pegasse um casarão muito velho caindo, colocasse no leilão com uma obrigação de alguém restaurar, provavelmente ninguém ia aparecer, ninguém ia comprar esse problema e falar, eu vou comprar o problema do outro. A prefeitura está fazendo nesse programa um aporte de R$ 3.200 por metro quadrado desses casarões para que eles sejam restaurados. Então, quem compra esse casarão... A fundo perdido. A fundo perdido. Tá? Então, é um volume de recursos a fundo perdido que a prefeitura coloca para cada um dos casarões que são arrematados nesses leilões. Ou seja, então a pessoa está lá, está interessada num casarão, aquele casarão está abandonado, entra no processo de leilão, né? E aí faz todo esse trâmite que você falou, a pessoa pode chegar e ainda ser subsidiada, né? Ou seja, ela vai ter uma parte do recurso, pode ser até que ela precise gastar mais, ou pode até ser que ela gaste menos, mas ela vai ter um recurso da prefeitura que não é um empréstimo. Ela não precisa devolver esse dinheiro para fazer aquela restauração daquele imóvel. Pô. A gente fez o primeiro piloto, né? Então, assim, e aí é muito importante como é que a gente construiu esse programa. Então, primeiro a gente fez um diagnóstico da prefeitura do que a gente entendia que seriam potenciais imóveis no centro do Rio de Janeiro que poderiam ser objeto desse programa. O Sinduscom até ajudou. A gente fez um convênio e colocou, acho que foram 10 ou 12 estagiários mapeando. E a gente fez foi a equipe da prefeitura e tal. Mapeamos 1.500 imóveis. Depois a gente fez uma segunda validação, que a gente abriu para a população. Qualquer um podia entrar, tirar uma foto, passei na rua, vi um imóvel, acho que estou vendo um imóvel abandonado. Tirava uma foto, botava o endereço e dizia por que achava que aquele imóvel estava abandonado. Recebemos 534 imóveis. Batemos essas bases e identificamos regiões prioritárias para fazer esse programa. E aí, obviamente, você não começa um programa desse fazendo tudo ao mesmo tempo. Sim. Selecionamos um pedaço da cidade, que foi a Rua do Teatro, que fica na frente do Real Gabinete de Leitura. E pegamos ali a quadra. É ao lado do Teatro João Caetano. Na frente da Praça Tiradentes. Por isso, Rua do Teatro. E ali a gente tinha um conjunto importante de imóveis históricos e tombados que estavam sendo basicamente utilizados para estacionamento, o que é, inclusive, irregular na região central do Rio de Janeiro. E aí a gente fez exatamente esse processo. Desapropriou, né, declarou a utilidade pública, fez todo o trâmite dentro da prefeitura, precificou, fez avaliação, lançou os editais e fez os leilões. Todos os imóveis foram arrematados. Opa! Todos os imóveis foram arrematados. Que ótima notícia. Os proprietários originais, vários deles que estavam nessa situação de não consigo fazer nada com esse imóvel, saíram felizes porque conseguiram resolver. Sim. Vários deles receberam mais do que eles achavam que os imóveis valiam, porque teve competição entre interessados nos imóveis. E aí agora a gente está fazendo a emissão na posse, é o termo correto, mas a gente está entregando as chaves para os novos proprietários que vão começar o processo de revitalização, restauração desse imóvel. E quantos imóveis foram arrematados aí nesse primeiro lote aí na Rua do Teatro? Nesse começo a gente fez um programa menor, obviamente, para fazer teste, então foram 7 imóveis que a gente fez o processo inteiro, né? Então declarou utilidade pública, fez a avaliação, colocou o edital na rua e aí eles foram a leilão e foram arrematados. Os proprietários, maior parte deles, saiu inclusive feliz amigavelmente, né? Porque a gente teve competição. Desatou o nó. Desatou o nó. E o valor saiu várias vezes maior do que eles imaginavam que os imóveis valiam. Portanto, a gente tem um bloco de imóveis representativo que pega a quadra inteira e aí dá aquela sensação de revitalização de toda a área. Né? Senão você faz pingado e aí você não sente essa... Não sente o impacto não fica tão grande. E para quem está interessado, qual é a próxima? A Rua do Teatro e aí? Agora. A gente está fazendo essa definição. A gente tem a meta para esse ano é que a gente, até o final do ano, faça mais 30 imóveis. Então agora a gente começa o caminho de ganhar escala. Então até o final do ano a gente precisa fazer 30 imóveis. A gente tem umas 3 áreas
mapeadas no centro. Eu ainda não vou dar esse spoiler. Pô, não faz isso. Eu preciso da aprovação do prefeito. Mas a gente já está com 3 áreas prioritárias mapeadas. Mas deve ser ali no entorno. Não, é sempre no centro. Sim, mas eu digo, até para quem estiver pensando em pegar uma oportunidade dessas, deve estar ali. São sempre casarões na parte do centro histórico, né? E aí vocês têm que imaginar que são casarões tombados em estado de conservação ruim. Tá claro. Essa é uma boa dica. Tá claro. Que tem alguns núcleos, vamos dizer assim, mais prioritários na região central da região. Então, esse ano a gente ainda vai ter outras rodadas. A gente ainda vai ter outras rodadas para completar pelo menos 30 até o final do ano. E a pessoa que estiver interessada em participar, aonde ela consegue ter essas informações? Como é que ela chega aí para poder entender, né, essas oportunidades? A gente faz grande divulgação desses editais, então a gente tem a parte legal, que é obrigatória, né, publicar edital, etc. Mas a gente tenta dar o máximo de publicação, seja no jornal, seja nas redes sociais e no site da própria secretaria e da prefeitura. Então, assim, a gente, obviamente, quando faz os primeiros 7, é um impacto menor, mas agora que a gente vai ganhar a escala e recorrência, as pessoas vão poder entender melhor e conhecer melhor esse programa. Então, eu recomendo aí que fiquem atentos, sejam os canais oficiais da Prefeitura, mas também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, indo lá no site da Secretaria, a pessoa vai estar antenada aí com todos os programas que a gente está fazendo. Ótimo. E aí, a gente sabe aí que tem uma novidade, né, que é o Fundo de Revitalização Urbana. Acho que é um instrumento, né, que está sendo construído. Explica um pouco melhor, né? Como é que ele funciona, quais são os projetos que estariam no radar, como é que é essa ideia de montar esse fundo? A ideia de um fundo de revitalização urbana, Hermolin, é construir uma política pública que seja de longo prazo. Né? Então, assim, a gente tem que reabilitar o longo prazo na nossa cidade e no nosso país. Né? Assim, o Brasil tem uma dificuldade de fazer projetos que durem realmente longo prazo. Né? Então, a gente construiu que o longo prazo são 4 anos. Não, a gente uma gestão. Normalmente, o longo prazo no Brasil é uma eleição. Né? Exatamente. Então, quando você fala, não, vou restaurar a área central da cidade. As pessoas querem saber assim, não, mas daqui a 2 anos vai estar tudo restaurado. Né? Então, esses são programas que demandam esforço continuado de longo prazo. Estamos falando de 10, 15, 20 anos. E para que isso aconteça, né, então esse processo de revitalização urbana, você precisa construir a fonte dos recursos, também alinhada com o longo prazo. Então a construção de um fundo de revitalização urbana, de reabilitação urbana, é para que a gente consiga captar recursos que sejam os recursos que vão ser utilizados nesse processo. Então, quando eu comentei aqui do PROAPAC, que a prefeitura dá R$ 3.200 para que você pague a reforma daqueles imóveis, quando você começa a fazer isso em maior escala, não dá para contar com os cofres públicos para sempre. A prefeitura tem que estimular esse processo e depois deixar o processo andar pelas próprias pernas. E aí, para isso, você precisa ter esses recursos que vão ser captados de diversos entes, né? Privados, públicos, instituições multilaterais. Essa é a nossa expectativa, né? Existem várias instituições, Banco Mundial, BID, BNDES. Que tem interesse em fazer esse tipo de projeto. Tem interesse e tem recursos que são compatíveis com esse tipo de projeto, que são recursos de longuíssimo prazo. E aí você coloca esses recursos num fundo, esse fundo começa a ser o veículo que vai alimentar essas políticas públicas por vários governos, né? Então virou uma política de Estado e não uma política de governo, vendo isso acontecer ao longo de muitos anos. E aí a ideia desse fundo é atrair investidores privados, investidores públicos e ser gerido por um gestor de fundo de mercado que a prefeitura vai escolher e aí vai ser uma governança independente de quem é o prefeito, de quem vai ser, né, o secretário e tudo mais. É isso. Exatamente. Quando a gente cria esse fundo, né, você seleciona um gestor, esse gestor é privado, né, então, mas ele não tem a liberdade plena. Sim. Ele obedece às regras de constituição do fundo. Então ele gere os recursos para que eles sejam aplicados segundo as regras estabelecidas pela prefeitura. E aí a prefeitura e os investidores que participarem dentro desse fundo observam e ficam de olho se o gestor está fazendo aquilo que está previsto na constituição, vamos dizer assim, desse fundo. Se ele está performando bem, fazendo bem o trabalho dele, ele continua. Se ele não está fazendo bem, troca-se o gestor. E aí, obviamente, aquelas empresas, investidores que tiverem interesse em apoiar essa temática terão um veículo
para fazer esse apoio, né? Então hoje é muito comum a gente conversar com várias empresas que chegam para a gente e falam: pô, eu queria apoiar essa revitalização do centro, mas eu não sei como eu faço isso. Entendi. Ela vai poder fazer sendo investidor do fundo. Sendo investidor do fundo. Isso não quer dizer que ele vai dar dinheiro de graça, não. Ele vai colocar recursos e à medida que o centro vai melhorando, esse fundo também vai se valorizando. Ou seja, então o carioca ele vai poder ser um investidor de um fundo que vai transformar a cidade. Sem dúvida. E que tipo de projeto você imagina que vai ser foco desse fundo, né? Desse recurso que vai ser captado no fundo? Molinha, a gente comentou aqui, Reviver PROAC, a gente falou da Praça 11, maravilha, a gente não comentou, mas a gente ainda tem, enfim, a Rua da Cerveja, a gente tem todo o Reviver Cultural, então a gente tem um conjunto gigantesco de projetos e políticas públicas que trabalham na lógica de revitalização da região central e que poderão ser fortemente enfim, apoiadas por esses recursos. Então, certamente a gente vai ter, eu não tenho a menor dúvida, mais projeto do que recurso. Normalmente, né? É isso, né? O que leva exatamente para o longo prazo, né? Então a gente cria um banco de projetos de longo prazo, os recursos apoiam, deu certo, voltam para o fundo e eles vão apoiando esse banco de projetos de forma que a gente mantenha essa política pública continuada ao longo de vários anos. É um projeto inovador, né? Tem alguma outra cidade, teve algum benchmark, alguma cidade que fez algo parecido que vocês usaram como referência? Existem diversos formatos no mundo de projetos desse gênero, tá? O que eu gosto mais é de Amsterdã. Então, Amsterdã fez toda a foto que todo mundo vê de Amsterdã, várias casinhas bonitinhas, né? Coloridinhas, etc. Tudo aquilo passou por um processo de revitalização urbana, lastreado num projeto que começou primeiro privado, então um grupo de investidores começou a comprar casarão e revitalizar, algo muito parecido com o que a gente está falando aqui, e aí o governo falou: opa, calma aí, isso é bem interessante, eu quero participar junto com vocês. E aí criaram um instrumento, um fundo, entrou público e privado dentro desse fundo, e aí esse fundo começou, compra um casarão, revitaliza e disponibiliza. E aí foi fazendo isso ganhou escala, e hoje você vê, é uma cidade incrível, totalmente revitalizada, que partiu em boa medida por um projeto desse gênero. Então essa é uma referência hoje. Sem dúvida, essa é uma referência. E no Brasil, alguma coisa parecida já se tentou? Já teve alguma iniciativa? Não. Olha, eu acho que a nossa está indo num caminho mais inovador para que a gente comece. Certamente, né? O Brasil é grande demais. Eu não vou falar aqui que o nosso é o primeiro, porque vai aparecer alguém e falar: não, eu tenho o primeiro. Mas, sem dúvida, a gente está com um projeto bastante interessante aqui construindo. E o foco vai ser essa região central, né? A região central é a revitalização urbana da região central. Tá. E hoje você acha que seria um fundo, qual a expectativa, né? Tipo, o que você acha que seria um fundo, um valor para poder captar, para poder dar, vamos dizer, celeridade nesses projetos que já estão aí na mesa, né? Eu sei que outros virão pela frente. Eu não vou ancorar os recursos, porque vai ter gente que... qualquer valor que eu falar, vai ter gente que vai achar pequeno demais e o outro vai achar grande demais. Então, estamos abertos para conversar e captar o máximo que a gente conseguir, por óbvio, porque projeto a gente tem. Então, mas o foco nesse momento é construir o veículo, né? Construir o fundo, desenhar ele corretamente, com as regras corretas, ter certeza que a gente atende todos os critérios de transparência, governança, impessoalidade, para que ninguém se sinta inseguro. Claro. Né? Então, senão o investidor não vem. Não vem. Então todo mundo tem que entender que esse é um fundo que vai dar segurança para que todo mundo possa participar desse processo. E o que você acha que é prazo, né? Quando que você acha que esse veículo estaria pronto, né? Qual é... Eu sei que esses prazos eles podem fugir, mas quando que você tem hoje, assim, como meta, ter esse veículo pronto para começar a captar? Aí tem que falar com investidores, viajar, né? Mas quando que você acha que esse... Nosso desenho é para que isso aconteça aí, toda a estruturação, etc., e começar a captar entre 12 e 18 meses seja um prazo razoável. Então um prazo rápido, né? Daqui a pouco já está na rua. Pô, que bom. Bom, olhando para frente, né? A gente indo aqui para um encerramento, que você acha, né, que, olhando para frente, o legado
que o teu trabalho, né, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade do Rio de Janeiro vai deixar, né? O que você gostaria de ver acontecendo, né, sendo realidade como legado? E óbvio, né, pode ser um legado que ele vai se consolidar em alguns anos, né? Você vai plantar a semente hoje, mas ele vai estar se consolidando lá na frente. O que você acha que é o grande legado que, né, você e o time todo hoje espera ver na cidade? Bom, primeiro eu não gosto muito de falar de legado não, porque dá uma sensação que as coisas estão terminando e eu não tô nem um pouquinho perto de pensar... Não, e nem a gente quer isso, né? Então esse negócio de pensar qual é o legado, não, eu quero construir ainda muita coisa, se tudo correr bem, tenho muitos anos pela frente para construir. Então eu prefiro dizer assim, onde eu acho que eu posso contribuir, né? O meu esforço aqui de contribuir, né? Então acho que pela experiência que eu já construí no BNDES e que hoje eu estou aportando, vamos dizer assim, colocando à disposição da prefeitura, eu acho que tem toda uma questão desse relacionamento entre o público e o privado. Então, primeiro, desmistificar para todo mundo que essa relação entre público e privado não pode ser algo construtivo. Muito pelo contrário. Acho que os problemas das cidades não conseguem ser resolvidos só pelo privado ou só pelo público. Concordo totalmente. Todos eles precisam de uma parceria, em alguma medida, entre público e privado. Então, demonstrar diferentes modelos pelos quais essas parcerias podem ser construídas, para mim é um prazer. Construir um fundo, construir uma PPP, estruturar uma concessão, tudo isso é demonstrar que o poder público e o privado podem se associar de maneiras corretas, transparentes e estruturadas. Então, acho que esse é uma primeira contribuição. Uma quebra de paradigma, né? É isso. O Rio de Janeiro, nesse sentido, é muito injustiçado. O Rio de Janeiro ele tem a maior PPP já feita na história, que é o Porto Maravilha. Talvez a primeira ou a mais inovadora. Tem uma carteira que hoje fica sob administração lá na CCPAR de mais de 25 projetos de PPPs e concessões. Deve ser uma das maiores do Brasil, se não a maior, de um município. E é muito injustiçado porque as pessoas não reconhecem a cidade como uma cidade das PPPs e concessões quando a gente é. Entendi. Então, a outra contribuição é colocar o Rio de Janeiro onde ele merece estar nesse campo. Né? Onde as pessoas olham e falam assim, não, o Rio de Janeiro é um lugar excelente para investir. Sim. Porque o privado ele é bem-vindo, os contratos são bem estruturados e aí a gente tem segurança jurídica, a gente tem oportunidade de investimento, a gente consegue contribuir com a construção da cidade por meio de parcerias público-privadas. Então esse é um caminho que eu espero muito poder contribuir, continuar contribuindo e, obviamente, toda essa questão da melhor gestão dos ativos imobiliários públicos, né, para que a gente dê mais eficiência, para que a gente consiga fazer um maior retorno desses ativos para a sociedade, né, de uma maneira mais estruturada, etc. Tudo isso compõe, vamos dizer assim, uma agenda maior, né, da Secretaria de Desenvolvimento de trazer mais oportunidade para o Rio de Janeiro, mais emprego qualificado, empresas, negócios, atividade econômica. Então, obviamente é muita coisa, mas se eu puder contribuir um pouquinho em cada uma dessas, eu fico muito, muito feliz. Então esse é o meu desejo de continuar contribuindo. O legado, não tem essa pretensão. Sim. Não, e eu concordo, e acho que assim, a gente, aí como setor, né, como construção civil, eu não tenho dúvida que se a gente puder hoje dar um highlight, né, tipo, dar uma característica importante que a gente vê e vive na cidade do Rio de Janeiro é o diálogo, né? O diálogo do público com o privado, do privado com o executivo e com o legislativo, do executivo com o legislativo também, o que faz com que as soluções elas saiam de comum acordo com todos, porque a gente já viveu uma realidade na cidade, acho que a gente vive isso muito no país, né? Do executivo com o legislativo vai e propõe uma lei e esquece de conversar com quem vai ser impactado pelaquela lei, né? Você fala assim, não, vou fazer aqui uma lei para incentivar o crescimento de uma determinada região. Tá bom, mas você conversou com as pessoas que vão investir nesse crescimento? Porque de repente você está fazendo uma lei bem intencionado, com um objetivo, né, real, mas se você não combinar com a outra parte, a mesma coisa
o privado, né? O privado diz, não, eu quero fazer aqui investimento, mas depende de uma lei. Você já foi lá conversar com o executivo, com o legislativo, para poder fazer uma lei que possa promover esse crescimento? Então, acho que a gente tem hoje no Rio de Janeiro esse cenário que, obviamente, deveria ser repetido no país inteiro, né? Acho que a gente estaria numa outra situação. Mas você falou um pouco de legado e o que você hoje sente que falta fazer, assim, tem alguma coisa na gaveta que você fala assim, ó, isso aqui eu quero fazer, ou isso aqui eu fiz, que não funcionou tão bem, tô remodelando para fazer melhor. O que hoje tá no teu radar que ou falta, né, tá ali, né, tá aqui no meu parking lot, que eu quero fazer, mas ainda não consegui, porque não teve tempo, alguma coisa, ou alguma coisa que fez que, pô, não funcionou direito e a gente quer refazer? Eu acho, assim, aí, Hermolinho, tem uma parte que é muito interessante do trabalho, que a gente tem muitas frentes abertas simultaneamente, né? Então, eu tenho o prazer de acumular muita coisa, né? Então, estou na secretaria, a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, o patrimônio imobiliário. Então, são 3 frentes. Cada uma dessas frentes tem um mundo de desafios e projetos acontecendo paralelamente com maturação diferente. Então, eu diria que eu tenho algumas ansiedades. Que são coisas que estão em desenvolvimento e que eu fico ansioso porque eu quero muito ver o resultado dessas coisas, né? Então, assim, ver o resultado desse processo de revitalização do centro é algo que me deixa ansioso. Eu quero ver os casarões restaurados, eu quero ver as pessoas na rua. Algumas delas, e aí eu acho que é muito importante também destacar que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um processo muito bem estruturado de planejamento estratégico, de metas estratégicas, de objetivos estratégicos, que permitem a continuidade dos processos, né? Então, assim, boa parte das coisas que hoje eu estou tocando na Secretaria começaram com outras gestões, né? Então, a gestão do Chicão, né, à frente da Secretaria, que era Desenvolvimento Econômico, Urbano, Licenciamento, Inovação, etc. O próprio Gustavo Guerrante, que hoje é o secretário de Desenvolvimento Urbano, era o presidente da CCPAR. Então, vários desses movimentos começaram antes. Sim. E aí eu estou tendo a oportunidade de ver a consolidação desses movimentos. Então, o que eu espero é que eu consiga acelerar o máximo possível toda a agenda de concessões e PPPs. A gente tem muita coisa para fazer. Que a gente tem a possibilidade de melhorar muito e já fizemos um primeiro ano incrível na gestão contratual das concessões e PPPs. E esse é um trabalho silencioso, sim, que não dá manchete no jornal. Esse trabalho só conversa bastidor com os investidores. Aqui é conversa diretamente com os investidores e operadores de melhoria contratual, modernização, indicadores de desempenho, para garantir que os nossos serviços que estão concedidos funcionam bem. Isso é um desafio incrível. E eu fico ansioso e a gente vê isso está andando, mas a gente quer ver. E aí o terceiro, esse sim, eu quero ter oportunidade de ver isso acontecendo, é colocar muita tecnologia na gestão contratual da cidade. Eu acho que agora se abre um mundo de oportunidade para a gente tornar isso muito mais tecnológico, menos analógico. Menos fricção, né? Tem muita fricção desnecessária. E é isso, sem dúvida, isso envolve a prefeitura inteira, né? Não é um trabalho meu, não sou eu que vou fazer isso. Mas acho que a prefeitura vem olhando isso, tem um time específico sobre digitalização e modernização de processos. Eu estou doido para que isso permeie logo tudo. E aí vem a impactar muito aqui os meus processos e as minhas atividades, porque acho que isso vai ser transformacional para a cidade como um todo. E aqui, para terminar, né, a gente ficaria aqui horas falando, mas desenvolvimento econômico, né, ele fala de vocação, né? E acho que durante muito tempo, né, essa é uma percepção nossa do setor, a gente viveu choramingando, né? Perdemos o mercado financeiro. A Bolsa de Valores agora foi para São Paulo. Os fundos de investimento, né? Então, assim, sentava no meio-fio, ficava chorando sem olhar para frente, ficava olhando no retrovisor ao invés de olhar o para-brisa. E a gente sempre acreditou que o Rio de Janeiro tem a vocação, e eu já falei isso algumas vezes, tanto para o prefeito Eduardo Paes quanto para o prefeito Eduardo Cavalieri, que o Rio de Janeiro tem a vocação de ser o playground do Brasil e do mundo, né? Assim,
dentro daquela agenda que você falou aqui no início da nossa conversa, de eventos, né, de janeiro a janeiro. Essa é a vocação e vamos assumir essa vocação e deixar de achar que isso é menosprezar, né, a cidade do Rio de Janeiro. Tem alguma outra vocação que você acha que, né, a gente fala aí de tecnologia, data center, tem alguma outra coisa que você acha que tem que ser, vamos dizer assim, fortalecido, investido para que seja a vocação, e vamos deixar de ter aquela síndrome de vira-lata de que, não, né, vamos voltar com os fundos, cara, beleza, isso aí deixa para São Paulo, deixa para outros lugares, e vamos ser então a cidade dessa vocação. Eu discordo em uma parte, concordo em outra, como sempre, né? Então eu acho o seguinte: primeiro, eu acredito que a cidade tem claramente e sempre teve a vocação para o turismo, lazer, experiência, teremos, e aí a gente ainda tem um espaço assim enorme. Então, esse é um setor onde a gente consegue tranquilamente dobrar, triplicar, quadruplicar a nossa atividade. Isso é o trabalho, focar, e a gente vem fazendo isso, aumentar a conectividade internacional por meio de voos diretos, melhorar e aumentar a rede hoteleira, criar um calendário, alinhar os horários de funcionamento dos equipamentos urbanos, pensar em semanas e trabalhos de ativação cultural. Então, ali tem uma agenda gigantesca para ser até porque você tem cidades importantes no mundo que vivem disso. Né? Mas eu não acho, e aí agora eu acho que a gente tem uma oportunidade que a gente não precisa viver só disso. Primeiro, a gente não vive só disso. Né? A gente tem toda a cadeia do óleo e gás no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, essa a gente não perdeu e não vamos perder. Né? Então, esse é um ponto muito importante da nossa, vamos dizer assim, matriz econômica. Mas, sem dúvida, a nossa diversidade econômica diminuiu muito ao longo do tempo. Né? Então, a gente foi perdendo diversos setores. Então, a gente precisa aumentar a diversidade econômica, mas a gente precisa focar no fato de que a gente vai ter a melhor experiência de vida ou uma das melhores do mundo. Então, a gente tem a oportunidade de não ser só o playground, mas o lugar onde as pessoas vão escolher para viver e trabalhar, porque hoje as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, se você pode escolher qualquer lugar do mundo para trabalhar, por que não trabalhar no melhor dos lugares do mundo? Né? Então, acho que a gente tem que focar na construção de uma experiência incrível, de uma qualidade de vida incrível, para que as pessoas olhem e falem assim: quer saber de uma coisa? Se eu posso escolher qualquer cidade do mundo, vou escolher o Rio. Eu vou escolher o Rio. Que bom. Bom, Osmar, a gente poderia continuar aqui, acho que foi um papo incrível. Muito obrigado pela participação, pela tua disponibilidade em estar aqui e trazer todo esse conhecimento. Acho que o setor da construção civil e a cidade do Rio de Janeiro agradece você ter aceito, né, o desafio de sair do BNDES e vir para a cidade. Você é um craque, né? Pra gente é uma alegria, um prazer enorme, uma satisfação. Sinduscast fica por aqui. Até o próximo episódio. Continue nos acompanhando. A gente está aí nas redes sociais e nas principais plataformas: Deezer, Spotify, YouTube. E até a próxima.